É isso aí, galera. Shalom Vrahá, paz e bênção, Lalatov, boa noite a todos vocês. É bom poder mais uma vez adentrar na sua casa através dessa quarentena e podermos falar mais uma vez das grandezas de Deus, porque esse é o nosso objetivo. E para cumprir o nosso propósito, cá estou eu. E vamos dar continuidade àquela questão da crise, né, que nós aprendemos um pouquinho na mensagem passada, a qual eu estarei disponibilizando logo mais pelo YouTube. E falar sobre crise é bom pelo simples fato de nós termos uma ideia mais ampla e podermos estarmos mais preparados e aptos para enfrentar todo e qualquer desafio que possa surgir. Então, convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta no livro de Êxodo, capítulo 12, já que a Páscoa já está às portas. Para alguns começa na sexta-feira que vem a outra, e para nós já começa quarta-feira dentro da proposta, como eu disse da outra live, na quarta-feira por conta do calendário judaico, né? Ou melhor, do calendário bíblico. E já estamos aí nessa caminhada, e a nossa meditação tem sido baseada justamente na festa da Páscoa. E falamos que crise, nada mais, nada menos, ela é uma quebra no percurso. E ela é fundamental para que possamos fazer um exame de consciência, para que nós possamos fazer um exame de como está a nossa vida, avaliar os nossos pensamentos, a nossa caminhada. Eu não tenho dúvida, queridos, que para muitas pessoas ficar esses dias em casa com o marido, com as crianças, não é tarefa fácil. Eu não posso aqui confirmar, mas se eu não estou equivocado, eu ouvi alguém comentando, não sei se foi no jornal, alguém me falou pessoalmente, que na própria China aumentou-se o nível de divórcio porque os maridos estão mais em contato com as esposas, com os filhos, e parece que a coisa não tem sido suportável, para você ver como que é a coisa. E é importante esse momento que nós precisamos estarmos com a nossa família, por quê? Porque Páscoa é a festa que todos da família precisam estar juntos. É uma festa familiar. É uma festa onde pai, mães, filhos sentam-se ao redor da mesa. Uma prática não é agora tão comum como já foi, que deveria e que deve, melhor dizendo, voltar. Mas é uma festa onde todos se concentram, todos se voltam, todos se direcionam para a história que aconteceu há 2.000 anos atrás, há 3.500 anos atrás, aproximadamente, e que é fácil não só relembrar, mas de certa forma vivenciar um pouquinho daquilo que aconteceu naqueles dias. E a ordem foi muito clara, a ordem foi muito objetiva. Quando nos deparamos com um texto sagrado, quando assim que entra o mês de Nissan, que esse mês já caiu, não me recordo qual foi o dia que caiu, o dia de março, mas nós já estamos no mês de Nissan e já nos preparamos aí para essa festividade, preparando a nossa mente, preparando o nosso espírito, a nossa Neshama, preparando aquilo que nós temos de melhor para apresentarmos a Deus. Então é uma semana de muita reflexão, é uma semana onde as introspecções são necessárias. Eu sei que não é Yom Kippur, mas é um dia onde nós nos voltamos para o sagrado.
É o dia que nós nos reconduzimos a Ele. Isso me faz lembrar a priori, nesse momento, o que eu tenho dito já no decorrer dessa semana, que quando o Senhor Jesus, depois de ser tentado, depois de ser provado, depois de estar agora qualificado a pregar o Evangelho, a cumprir seu ministério, a levar sobre si, no início da sua caminhada, os pecados, as iniquidades, transgressões, todas as lepras, desobediências, rebeldias sobre si, ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O que para muitos parece uma coisa desastrosa, para nós é algo extraordinário. Porque quando o reino de Deus chega, quando o reino de Deus se estabelece, quando o reino de Deus é instaurado, muito do que estava fora do lugar começa a ser redirecionado para o seu lugar certo. Muito dos pensamentos tortos é redirecionado para se pensar certo. Todas as nossas finanças que estavam desequilibradas agora vai ter que ser equilibrada, direcionada, depositada, investida nas coisas que louvam, que glorificam a Deus. Então, quando o reino de Deus se instaura, se estabelece, aquilo que estava desorganizado passa a ganhar ordem. Quando aquilo que estava mergulhado em injustiça, o Eterno começa então a mexer com as estruturas daquela própria estrutura para restabelecer a justiça, para denunciar o erro, para combater o pecado, para restaurar a fé, para restaurar o homem à sua posição primária. Posição essa que o pecado do homem desestabilizou, trazendo aí todos esses problemas sociais, problemas econômicos, e nós nos mergulhamos numa vida totalmente de destruição, de desordem, de caos, aonde na maioria das vezes a nossa caminhada é tomada por trevas, por escuridão, e que se não fosse a palavra do Eterno ser luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, nós já teríamos naufragado no abismo da escuridão, e já teríamos desaparecido do mapa. Mas eu louvo a Kadosh Baruch Hu, que o seu amor é tão glorioso, a sua graça tão extraordinária, que aonde era impossível o homem conseguir mudança, Deus então facilita a coisa. Deus então entra no percurso da trajetória humana e dá novas oportunidades, enche o mundo de uma graça maravilhosa, e é justamente por conta dessa graça que e o capítulo 12 de Êxodo, verso 1 diz assim: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o... Isso aqui é muito interessante, povo abençoado. Isso aqui é muito interessante, Ângelo, Michele, eu não sei quem é a outra pessoa que está conosco, mas isso é muito interessante. Ele fala que ao 10 desse mês, ou seja, do mês que nós nos encontramos agora, que é chamado em hebraico de Nissan,
que em português, no calendário gregoriano, é abril, no dia 10, haveria uma necessidade do povo de Israel, de cada hebreu preso no Egito, trazer um cordeiro para dentro de casa. Por quê? Porque esse cordeiro, ele seria avaliado, ele passaria por uma averiguação de 4 dias, haveria um apego familiar a esse cordeiro, e esse cordeiro estaria sendo, de certa forma, aquele que iria absorver, olha que interessante, iria chamar para si a responsabilidade de que, na sua morte, ninguém dentro daquela casa fosse morto, em especial o primogênito. Então aquele cordeiro, ele era posto dentro de casa. Os sábios dizem que ele era amarrado, entre aspas, na cama. E aquele povo, né, aqueles familiares iam se apegando àquele cordeiro, iam tendo afeto pelaquele cordeiro. E de maneira espiritual, aquele cordeiro estava fazendo ou estava passando a fazer parte da família. Presta atenção. Estava a fazer parte daquela família. Ele seria, entre aspas, considerado um membro da família, em especial, se referindo aos filhos, ele estaria assumindo a primogenitura daquela casa, a primogenitura daquela família. Ele estaria não só assumindo as características daquela família, como no nível espiritual, ele também estaria representando aquela família quando ele fosse sacrificado no 4º dia. Por exemplo, esse dia 10 de Nissan, ele vai cair agora, dia 4 de abril. Vamos supor que nós estivéssemos lá nesse dia. Chegou o sábado, nós íamos à procura de um cordeiro ou de um cabrito e colocaríamos esse cabrito dentro de casa e passaríamos 4 dias com ele. Esses 4 dias, aonde haveria uma dispensação de afeto a esse cordeiro, ele automaticamente passaria a fazer parte da família. Espiritualmente, ele estaria na casa de cada hebreu, volto a repetir, a assumir as características daquela família, em especial o primogênito. Pastor, onde que o senhor quer chegar com isso? Olha que coisa extraordinária. O apóstolo Pedro, ele vai nos dar uma revelação tremenda. Deixa eu ver se eu coloco uma Bíblia online aqui. Ele vai nos trazer uma revelação fabulosa. Ele vai dizer que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, se ele já fora um cordeiro que o seu sacrifício já tinha sido realizado antes da fundação do mundo, queridos, eu vou me conter para me falar com bastante calma para vocês. A crise está aí. Eu já falei um pouquinho ontem e eu quero falar um pouquinho hoje. Pedro vai dizer, olha só, Michele, olha só que coisa maravilhosa. Deixa eu achar aqui. Se eu não achar, eu vou recitar para vocês. Olha o que é que diz 1 Pedro 1,20, só para a gente ter uma ideia, para você entender o que eu estou querendo dizer.
Ele vai dizer a partir do verso 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor a vós. Olha que coisa extraordinária. Lá no capítulo 12 de Êxodo, quando chegar o dia 10 do mês de Nissan, cada hebreu teria que ir lá no seu curral, no seu rebanho, trazer um cordeiro para dentro de casa. Esse cordeiro tinha que ser no máximo de 1 ano. Tinha que ser no máximo de 1 ano. Aonde estava o cordeiro? Fora de casa. Aonde estava o cordeiro? No meio do rebanho. Quando chegava o dia 10, esse pai de família ia lá no rebanho e trazia o cordeiro para dentro de casa, o qual esse mesmo cordeiro criava-se afeto pela família e a família pelo cordeiro, e ao mesmo tempo no mundo espiritual aquele cordeiro estaria assumindo a figura familiar do primogênito daquela casa. Aonde estava o cordeiro? Fora de casa. Quem era que colocava o cordeiro dentro de casa? O responsável pela família, o cabeça da casa, a família, perdão, o pai de família. Olha que coisa maravilhosa. O nosso querido Pedro, segundo a revelação divina sobre a sua vida, ele nos esclarece que a igreja, o povo escolhido, foi resgatado, não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas que Deus usou o sangue do Messias, que ele chama, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, esse cordeiro que é Cristo, ele estava numa dimensão, entre aspas, fora do mundo. Ele se encontrava no seio do Pai. Ele estava nas regiões celestiais. Porém, houve um momento aonde Deus precisou resgatar o seu povo, como aconteceu em Êxodo 12, e houve uma forma, e houve uma necessidade de resgate há 2000 anos atrás da nossa era, que aconteceu há 2000 anos atrás, e haverá uma outra necessidade de sermos resgatados, que é quando o Cordeiro de Deus retornará do lugar para onde ele foi, para resgatar o povo somente seu. Até aí está dando para compreender? Se está dando para compreender, aquele joinha, aquele coração, e eu vou entender que você está entendendo. Quando pegava aquele cordeiro e colocava dentro de casa, eu disse que o cordeiro, de certa forma, ele iria absorver para si as características da família. Mas esse cordeiro deveria continuar imaculado. Ele deveria ser sem defeito, porque ele seria sacrificado ao Eterno. Opa, glória a Deus. Há 2000 anos atrás, o povo estava escravizado, o povo estava numa derrota total. O povo se encontrava em um nível espiritual deprimente. Porque até antes de Jesus, o Eterno foi trabalhando entre o seu povo através de profetas, através de reis, através de juízes. E Deus estava sempre fazendo algo para trazer conserto, para trazer consolo, para trazer justiça, para manifestar retidão, para colocar a galera no eixo, no prumo. Porém, há 2000 anos atrás, chegou o momento que Deus teve que mais uma vez resgatar o seu povo. E o que é que Deus faz? O grande pai de família, ele faz com que o cordeiro, está aqui ó, conhecido antes da fundação do mundo,
entrasse no mundo. Olha que coisa fantástica. E quando Jesus entra no mundo, quando Jesus entra nessa dimensão, ele, lá no Evangelho de João, não me recordo qual é o capítulo, mas está lá no Evangelho de João, quando Jesus desce para ser batizado por João Batista, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus do céu, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa fantástica, olha que coisa extraordinária. Jesus entra nessa dimensão, o Pai Celestial o envia à sua casa, porque Israel é o seu povo, o templo é chamado de casa de Deus. Então Jesus vem, e quando ele faz aproximadamente 30 anos, João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Presta atenção, meus amores, porque isso você não vai ouvir em qualquer lugar, e eu ouso dizer que possivelmente você só vai me ouvir falar isso, ninguém mais. Talvez através dessa live, dessa gravação, desse vídeo, algumas pessoas espalhem por aí. Preste atenção. João Batista reconhece que o Pai o envia como um cordeiro imaculado, sem defeito, sem manchas. Ele entra no mundo. Aqui no capítulo 12 de Êxodo, o cordeiro entra e agora ele vai, de certa forma, absorver as características da família, o qual o amarrou ao pé da cama. Neste momento que Jesus entra no mundo, ele então começa a absorver, de certa forma, as características de homem, de humano. Ele começa a sofrer as dores, as tristezas, o pesar. Ele começa a experimentar uma série de coisas, uma série de fatores. Ele começa a sentir na pele, ele começa a sentir nos seus nervos, ele começa a ter desejo que ele precisa controlar. Ele começa a sentir afeto que ele precisa controlar. Ele passa por situações que ele precisa se controlar. Então o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, ele entra nesse mundo e começa a sofrer as nossas agruras, as nossas problemáticas, as nossas dificuldades. Por quê? Porque ele está inserido, porque ele saiu de uma dimensão que ele não sentia isso. Ele saiu de uma dimensão que ele não precisava sentir isso. Ele saiu de um mundo o qual não havia fome, não havia doença, não havia dor, não havia miséria, não havia guerra. Sentindo tudo isso na pele. Ele está sentindo, vou colocar dessa forma, a própria dor do dente de um camarada que está a 10, 15 metros deles, ou dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus queridos. Eu acho assim maravilhoso. Tem um relato bíblico. Aleluia. Tem um relato bíblico que Jesus, se eu não me engano, está no monte, alguma coisa do tipo. E Jesus vê aquela multidão subir no monte e se aglomerando ao seu redor. E a Bíblia nos diz que Jesus olhou para eles e se compadeceu deles. Porque ele ia olhar para cada uma daquelas pessoas, ele... Aí, Jadilson, bem-vindo. Ana Beatriz, sejam bem-vindas. Segura aí, queridos, um pouquinho e degustem essa palavra. E naquele momento Jesus vê aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor, que se compadeça delas, que não as pastoreie. Ovelhas perdidas. Agora imagina Jesus, cheio do Espírito Santo, e olhando para cada uma daquelas pessoas, e ele mesmo sentindo no mesmo instante
a ansiedade de cada uma delas, a angústia de cada uma delas, a dor que elas sentiam, a depressão que ela estava vivendo, a falta de pão dentro de casa, a dor da injustiça, a indignação, a dor da enfermidade, a percepção daquele que está perdido. Jesus sentia tudo e de todos na sua alma ao mesmo tempo. Jesus captava as informações, como uma esponja absorve a água. Jesus não absorvia só a dor do cego Bartimeu, daquela mulher do fluxo de sangue unicamente, não. Yeshua sentia, Jair, a dor de cada uma daquelas pessoas no mesmo instante. A agonia de cada uma daquelas no mesmo instante. É por isso que Jesus se compadecia delas, porque Jesus sentia a dor, a depressão, a ansiedade, a angústia, a mágoa, o rancor, aquele medo, sabe, de ser traído, o medo de ser morto, o medo de ser injustiçado. Ele sentia tudo isso ao mesmo tempo. Eu fico assim, pensando como isso é possível. Como isso é possível? Por isso que a carta aos Hebreus vai dizer que ele sabe socorrer cada um de nós no tempo certo, dentro de cada angústia individual. Deus sabe nos socorrer nele, porque Jesus sentiu aquelas dores que todos nós hoje sentimos. Por isso que quando nós chegamos para ele, para Deus, em nome de Jesus, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu estou sentindo essa dor, eu estou sentindo essa angústia, eu estou sentindo esse desespero, eu estou vivendo insônia, eu perco o sono, muitas preocupações, preocupação com o filho, com o trabalho, agora com essa incerteza profissional, com essa incerteza econômica. Meu Deus, ele sentia tudo isso num só momento. Olha só, Natasha, que coisa linda. A dor. E quando ele sentia a dor, ele providenciava a cura. Ele providenciava a solução. João vai dizer: se fosse escrito todos os milagres que Jesus fez, nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter os relatos. Olha que nós temos livro, hein? Não seria capaz, porque ele era o Cordeiro de Deus. Está aqui, ó. Vou ler Êxodo capítulo 12. Mais uma vez. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, um cordeiro para cada casa. Isso aqui há 3.500 anos atrás aproximadamente. Agora, quando eu falo de Jesus, há 2.000 anos atrás, ele está seguindo justamente a ritualística de Êxodo 12. Olha que coisa maravilhosa. Ô Nízia, estava com saudade de você, hein? Deus abençoe. Olha que coisa grandiosa. Olha que coisa... Meu Deus, não há vocabulário para expressar a grandiosidade disso. Então Jesus está sentindo as dores. Jesus está sentindo a angústia. Jesus está sentindo, quando ele olha ao redor e vê aquelas pessoas sentadas, Jesus vai sentindo tudo aquilo ao mesmo tempo. E é por isso que ele se compadece de cada uma daquelas. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus, conhecido antes da fundação do mundo. É por isso que a Páscoa é tão importante. Por isso que pensa, irmão Marcos, é tão importante. Por isso que falar sobre a palavra de Deus é muito importante. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por você estar nessa noite me assistindo ou no mínimo me ouvindo. Não sai não. Segura um pouquinho. Então Jesus, voltando, Deus coloca Jesus no mundo
Ou seja, da mesma forma aqui que os hebreus, lá no Egito, tinham que colocar no dia 10 um cordeiro dentro de casa, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, e João, quando vê com 30 anos, o identifica como Cordeiro de Deus, e ele, a partir daí, Nilo, começa a desfrutar de uma vida como a nossa. Por isso que ele sabe nos socorrer nos momentos oportunos. Por isso que ele sabe do remédio necessário para cada doença. Por isso que ele tem uma palavra de consolo para cada estágio da nossa caminhada neste mundo. Ele passou por isso e muito mais. E muito mais. Bom, vamos caminhando. Jesus então é reconhecido como um Cordeiro de Deus. Agora, olha que interessante. Esse cordeiro tinha que ficar dentro de casa do dia 10 ao dia 14. Olha só, 10, 11, 12, 13, 14. Jesus se apresenta ao mundo de maneira propriamente dita aos 30 anos de idade aproximadamente, lá no batismo de João Batista, o seu primo. Até aí tudo bem, galera? Dá para dar um likezinho aí para ver se está entendendo? Se não está confuso? Se não está confuso, aquele like ou aqueles coraçãozinhos, por favor, tá bom? E vai ali compartilhando. Eu quero dizer, querido, que esse vídeo eu baixo do Face e jogo no YouTube, tá bom? Vamos lá. Durante aproximadamente 4 dias, o cordeiro tem que ser examinado. Jesus se apresenta com 30 anos da sua vida, é identificado por um sacerdote, que no caso é João Batista, declara como o Cordeiro de Deus. Me perdoe estar sendo muito repetitivo. Porém, Jesus começa o seu ministério, porque após o batismo, imediatamente ele passa pelo crivo da tentação, e após ser aprovado pelo crivo da tentação, ele começa a anunciar ao povo que é chegado o reino de Deus. Que coisa maravilhosa! E à medida que o Messias, que o Senhor Yeshua, ele está caminhando, ele vai conhecendo as dores das pessoas, as suas angústias, e esse mesmo Cordeiro, ele vai satisfazendo, ele vai curando todos os oprimidos do diabo, ele vai trazendo a manifestação desse reino. Vou repetir. Jesus vai trazendo a manifestação desse reino. O que está acontecendo na tua vida hoje, ou desde quando você nasceu, é a manifestação do reino. Deus está manifestando o reino dele nas tuas crises. Deus está manifestando o reino dele nas tuas dúvidas. Deus está manifestando o reino dele nas tuas incredulidades, na manifestação da tua fé. Deus está manifestando o seu reino à medida que você me ouve, à medida que você me assiste, à medida que você compartilha, à medida que você vai para a igreja, à medida que você evangeliza, à medida que você visita um crente doente ou precisando de alguma situação ou outra. Deus está manifestando o seu reino. À medida que Jesus está andando, ele está manifestando o reino de Deus, a vontade do Pai. Ok. Durante Jesus, não houve ninguém que fosse capaz de acusar Jesus de algum pecado. Ele mesmo vai dizer: me aponta um pecado, aleluia. O irmão Nilo está dizendo shalom, shalom meu filho, ainda me chamou de Rabi, que honra. Eu estou longe, irmão Nilo, mas obrigado pelo carinho. Então olha que coisa extraordinária. Jesus então não pôde, ele disse: algum de vocês pode me acusar de algum pecado? Vocês podem me dizer aonde eu errei? Vocês podem me apontar alguma falha? Então, durante toda a vida do Senhor Yeshua, ele foi irrepreensível. Ele estava incontaminado, ele se manteve, melhor dizendo, incontaminado do pecado.
Toda a sua vida foi íntegra. Toda a sua vida foi de fidelidade, de justiça, de bondade, de verdade. Isso foi tão extraordinário que nós estamos falando dele aqui. E essa verdade que te liberta, essa justiça que te torna inocente diante dele, é essa grandiosidade da sua integridade, que pela integridade dele você é encontrado íntegro diante de Deus. É pela bondade dele que você é considerado bom. É pela manifestação dos seus méritos que você recebe as dádivas advindas das regiões celestiais. É por causa dele. Então não tenha medo de enfrentar os obstáculos. Não se intimide diante das crises. Levanta a tua cabeça e olha para os céus. Porque tu foste comprado não por dinheiro, não por prata e não por ouro. Foste resgatado da vossa vã maneira de viver por esse mérito, pelo mérito, melhor dizendo, deste homem, pela irrepreensibilidade da vida deste homem, pela vida de justiça desse homem. Então é momento de você olhar para o alto e glorificá-lo. É momento de você olhar para o alto e dizer que ele é bom. É momento de você olhar para o alto e dizer: eu preciso e dependo de ti, Senhor, porque o teu filho conheceu todas as dores possíveis para no momento de crise, para no momento de adversidade, para o momento ruim da minha vida, para que no dia mau eu pudesse encontrar refúgio e fortaleza, porque tu és tudo isso que eu preciso. Aleluia! Me empolguei, não era para mas me empolguei, Baruch Hashem. Então Jesus passou toda a sua vida, 3 anos e meio, pregando a palavra de Deus. Quantos anos? Aproximadamente 3 anos e meio. Agora, Anísia, Nilo, eu não sei, ou Ângelo, ou Michele que está conosco agora, eu não sei no momento, mas olha que coisa fantástica. Quando o cordeiro era colocado dentro de casa, ele passava esses 4 dias sendo observado. Volto a repetir, eu vou ser muito repetitivo nisto. E durante esses dias havia uma conexão entre a família e aquele cordeiro. Aquele cordeiro iria substituir o primogênito da casa. E Jesus é o que de Deus? Ele é o primogênito. Jesus é o primogênito de quem? É o primogênito de Deus. Agora, deixa eu ler um texto aqui para você, querido, que agora vai fazer mais sentido. Enquanto eu procuro aqui a referência bíblica, chama alguém para ficar aí do teu lado. Chama alguém para dividir essa revelação contigo. Que eu vou te mostrar uma coisa muito maravilhosa. Eu quero te mostrar uma coisa muito interessante. Vou repetir novamente. O cordeiro era colocado dentro de casa. Havia naquele momento um afeto entre um e outro. E à medida que o cordeiro ali ficava, havia uma identificação. Qual era o objetivo daquele cordeiro estar dentro de casa? Volto a repetir. Assumir as características da família. Em especial, assumir a vida do primogênito da casa. O cordeiro assumiria a vida do primogênito da casa. Eu já falei, todos nós temos conhecimento que Yeshua, o Senhor Jesus, ele é o primogênito de quem? De Deus. Ok, então se Jesus veio ao mundo, presta atenção, toda atenção é pouca nessa hora. Se Jesus é o primogênito de Deus, ele veio a esse mundo, ele veio então com a função de substituir o primogênito deste mundo.
E por que Jesus deveria assumir a altura deste mundo? Para que o primogênito, segundo o paralelo que eu estou fazendo, não viesse a morrer os primogênitos dos filhos dos hebreus que estavam no Egito. Então, se Jesus é o Cordeiro de Deus e ele veio para substituir o primogênito, pastor, quem seria esse primogênito do mundo? Vou ler para você. Êxodo capítulo 4, verso 22. Êxodo capítulo 4, verso 22. Esté, presta atenção agora, meus amores. E então dirás a Faraó: assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. Que lindo! Olha que coisa fabulosa! O cordeiro entrava na casa para substituir a morte do primogênito. Jesus é enviado pelo Pai, que é o dono da casa. Ele entra no mundo, ou seja, o cordeiro. Ele passa durante os 3 anos e meio absorvendo as características das famílias, ou seja, da família de Deus. E ele agora, o próprio primogênito de Deus, vai tomar o lugar de primogenitura das nações. Olha que interessante. Todas as nações do mundo têm uma nação chamada de primogênito. Israel é a nação primogênita das nações. Quando Jesus vem, ele vem para poupar Israel. Quando Yeshua vem a esse mundo e passa por 3 anos e meio ali, absorvendo as características, se identificando com o povo, é porque haveria um golpe contra o mundo. E Jesus foi aquele que desviou o golpe contra o mundo. Meu Deus do céu! Tá dando para entender, queridos? Ou está difícil? Me responde, por amor de Deus. Me responde. Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo 4, 22. Outra observação extremamente importante, fazendo a comparação entre Êxodo capítulo 12, em especial o verso 3 e 4, e nos referindo ao Messias quando ele entrou nesse mundo. O cordeiro, ele era colocado no dia 10. Ele ficava 11, 12, 13 e 14. Quando chegava no 14º dia, esse cordeiro ele deveria estar pronto para o sacrifício. Agora você vai entender uma coisa que só a gente aqui está sabendo disso. Isso é um detalhe que só nós estamos sabendo até então. Ou, se alguém ouvir e assistir isso, eu vou até transformar isso em escrito, vou transcrever para transformar em um folheto. O cordeiro passava esses 4 dias. Então ele passava 10, 11, 12, 13, 14. Quando fosse aproximadamente ao meio-dia do dia 14, ele precisaria estar pronto para o sacrifício. Jesus passa aproximadamente 3 anos e meio neste mundo, no caso, desenvolvendo o seu ministério. Você acha que isso é uma coincidência? Eu não acredito que algumas pessoas ainda achem que isso é uma coincidência, porque não é. Quando ele faz 3 anos e meio, ele está pronto para o sacrifício. Oi, irmã Ivan, Deus abençoe a sua vida, meu querido. É bom saber que você está aí junto com ela. Determino e mando para vocês uma tremenda bênção da parte de Deus.
E espero que esta palavra que eu já estou terminando seja edificante para a sua vida e para a vida da sua família, e que o Cordeiro de Deus esteja aí, que eu tenho certeza que está com vocês. Olha só, meus amores, olha só, Ivan, quando Jesus faz 3 anos e meio, ele está pronto para o sacrifício. Agora presta atenção, se nós contarmos, é colocado no dia 10 de Nissan, nós temos 11, 12 e 13, 3 dias. Quando é no dia 14, ao meio-dia, esse cordeiro que foi colocado dentro de casa também precisa estar pronta para o sacrifício. Que coisa maravilhosa! Que coisa linda isso, coisa assim que me deixa perplexo. E outro dado importante, vocês já ouviram falar no Domingo de Ramos. Ou seja, quando Jesus entra em Jerusalém, na semana que ele vai ser sacrificado, por incrível que pareça, ele passa 3 dias e meio sendo provado e colocado em determinadas situações para provar que ele de fato era o Messias. E quando dá esses 3 dias, entre esses 3 dias ele ceia com os seus discípulos, sobe lá no Getsemane, ele é entregue para quê? Para que no dia 14 ele seja entregue às autoridades, seja sacrificado no nosso lugar. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa estupenda. Eu não sei se você já tinha pensado por esse prisma. Eu não sei se você já tinha ouvido alguém falar assim. Eu também não quero me... Não, pelo amor de Deus, não quero que você me entenda mal. Mas olha que coisa abençoada que o Eterno está nos revelando, que está nos mostrando. Por isso, querido, que a festa da Páscoa ela é extremamente importante. Ela é o divisor de água de todo o restante da nossa história. Por quê? Porque foi na festa da Páscoa que Cristo morreu pelo primogênito. Quem era o primogênito? Israel. Porque Israel não foi aniquilado? Porque Jesus sofreu a punição da primogenitura para que as nações não perecessem, para que as nações não diminuíssem, para que as nações não chegassem ao fundo do poço. Por isso Jesus morre pelo seu primogênito, Israel. E o que é que acontece com isso? As nações é enxertada em Israel. As nações é enxertada em Israel. Para quê? Para dar continuidade ao processo de libertação. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, sacrificado antes da fundação do mundo. Ele estava numa outra instância, mas Deus coloca-o na nossa dimensão. Ele conhece as nossas dores, sofre as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós os tínhamos como ferido de Deus, como abandonado pelo Pai, quando na verdade ele estava levando sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e que pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso que Pessa é uma festa da família, porque Pessa resgata os valores familiares legítimos. O marido passa a olhar para a esposa com um olhar de misericórdia, de amor, com sentimentos nobres, com sentimento de proteção, de amá-la, de preservá-la e vice-versa. Os pais olham para os filhos como aqueles que darão continuidade a esse legado, que darão continuidade a esse chamado, que revelarão coisas mais profundas aos outros, porque a família precisa colocar o Cordeiro de volta dentro dos seus corações. Esse é o momento da família despertar-se e falar: meu Deus, aonde está o Cordeiro? Ou
aonde eu escondi o cordeiro, ou aonde eu joguei o cordeiro, ir atrás do cordeiro e trazê-lo de volta para casa, trazê-lo de volta para os nossos corações, trazê-lo de volta para os nossos filhos, trazê-lo de volta para a nossa sociedade, trazê-los de volta para a nossa política, trazê-lo de volta para a realidade do mundo atual. O problema do mundo é porque pegaram o cordeiro e expulsaram. Pegaram o primogênito, que é Israel, e abandonaram. Estamos deixando de receber maravilhosas emanações. Estamos deixando de recebermos copiosas bênçãos de Deus, porque, infelizmente, é uma crítica construtiva, a igreja evangélica vigente, a sua maioria, afirma que o que eu estou dizendo é balela, que não se comemora a Páscoa da forma correta, que não se deve comemorar Pentecostes da forma correta, que não se deve comemorar tabernáculo da forma correta, porque nós vivemos na graça, mas é justamente a graça que nos dá essa revelação, que nos dá esse esclarecimento para que nós possamos jogar no lixo? Não! Para que nós possamos resgatar os principais, importantes valores bíblicos, enxertá-lo na nossa veia espiritual, colocá-los em prática na nossa família. Aí sim teremos uma família mais forte, uma igreja mais forte, uma sociedade mais forte, uma economia mais forte, uma economia também bem dividida, porque o cordeiro precisa adentrar. Precisamos colocar o cordeiro aonde ele deve estar. Precisamos nos submeter ao cordeiro, porque o cordeiro, que é Cristo, sabe e conhece todas as nossas necessidades e só ele pode suprir cada uma delas. Tá bom, queridos? Bom, muito obrigado, meus amores. Agradeço muito pela sua atenção. Agradeço a Deus pela sua vida. Pode compartilhar esse vídeo para quem você quiser. Volto a repetir. Vou baixá-lo, vou colocá-lo no YouTube. Logo, logo estarei colocando nas redes sociais. Peço a vocês que vocês se inscrevam. Pastor Valdécio Batista. Eu coloquei no meu coração de fazer mais vídeos, de fazer com que esse canal desse ministério possa crescer, possa ir avante, e eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então se inscreve-se lá, acho que aciona o sino e compartilha. Se foi bênção para você, se fez você crescer em graça e em conhecimento, se te aproximou mais de Deus, então façam de sadaká, ou seja, façam um ato de bondade, de justiça. Compartilhe para quem você quiser. Eu quero até agradecer a Nízia, que a Nízia, ela pega o vídeo e escreve algumas observações, o que eu agradeço e pode continuar fazendo, tá bom? Queridos, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavalecha veruneka, Isa Adonai panavalecha veasemlecha shalom. Querido, Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir. Shalom, vrahá, paz e bênção. Fui. E um abraço para todos.